Cumprimentamos o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Tomé Picanso. Estamos mais uma vez aqui para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso segundo trimestre, cujo tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estamos já na nossa sexta lição e hoje daremos continuidade a essas lições bíblicas que têm sido abençoadas para a nossa vida. Lição de número 6 traz como tema o bom pastor e suas ovelhas. Primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Terceiro e último tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Nosso texto áureo está escrito: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Bendito e louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica em classe está encontrada no Evangelho de João, uma vez que estamos estudando todo o Evangelho, no capítulo de número 10, versículo de número 1 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, neste momento, nós discorreremos sobre João, capítulo de número 10. Estaremos falando sobre o relacionamento de Jesus com o seu rebanho. Louvado seja Deus. Nossa introdução. Jesus revela o seu relacionamento com as suas ovelhas, destacando a sua liderança cuidadosa e amorosa, e, ao mesmo tempo, ressaltando a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem o seu chamado. Então, nós vamos ver que nesta lição, nós vamos estudar todo o capítulo de número 10 do Evangelho de João, onde nós vamos destacar as qualidades do bom pastor, que é Jesus, o seu relacionamento com as suas ovelhas, quando ele diz as ovelhas ouvem a minha voz e me conhece,
e eu sou conhecido delas, ele está falando desse relacionamento. E não somente isso, também está trazendo nessa lição o confronto que o Senhor Jesus, como bom pastor, vai, né, lidar com chefes religiosos, escribas e fariseus da sua época, que são os mercenários, que eram exatamente os religiosos do seu tempo. Tópico de número 1, Jesus, a porta das ovelhas. Nós vamos falar primeiro ponto do contexto, e do segundo subtópico, a porta das ovelhas, e concluiremos a mensagem da porta. Qual é o contexto que esta parábola, né, de Jesus ela foi pronunciada no capítulo 10, que é conhecida como parábola do bom pastor? Nós vemos aqui o que o contexto está dentro, né, da cura que surge em Jerusalém de um homem que era cego desde a nascença, e dentro desse contexto da cura, nós também vamos observar a insensibilidade dos chefes religiosos da época de Jesus, o quanto que eles foram totalmente insensíveis com tudo que estava acontecendo diante dos seus olhos. Então, nós podemos observar que no capítulo de número 9, Jesus explica aos discípulos que nem toda enfermidade é resultado de pecado. Nós podemos observar no capítulo 9 que Jesus vai dizer para os discípulos: nem os seus pais pecaram, nem eles pecaram. Então, nem toda enfermidade é resultado de pecado. Às vezes, muitos de nós pensamos que se a pessoa está enferma é porque pecou. E nem sempre isto é verdade. E Jesus vai tirar isso da cabeça dos discípulos. Glória a Deus. Em seguida, ele cospe no chão, com a saliva, com o pó da pele, faz um lodo e então coloca nos olhos do cego. Sendo assim, o ordena que vá até o tanque de Siloé, né? E lá naquele tanque, ele, quando lava os olhos, ele pôde perceber que ele estava agora enxergando. Então o milagre acontece, a cura brota. O Senhor opera esse milagre. E nós vemos isso aqui, escrito no capítulo de número 9, versículos 6 e 7, quando diz assim: tendo dito isto, cuspiu no da terra, e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então o contexto fala desse milagre operado na vida deste cego de nascença. Ele nasceu cego. Louvado seja Deus. Ele viveu a vida inteira cego até que encontrou-se com o nosso Salvador Jesus, que o curou completamente daquela cegueira. E aí nós vamos ver, né, a insensibilidade dos escribas e fariseus, doutores da lei, e daqueles que tinham a responsabilidade de conduzir a nação no plano espiritual, no plano religioso. Os judeus se deparam com um milagre, glória a Deus, e fizeram de tudo para descredibilizar a Jesus e o milagre operado naquele cego. Eles não acreditaram no relato do cego. Quando eles chamaram o cego disse para eles: olha, um homem fez lodo, untou os meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei e estou vendo. Eles não creram nesse relato. Eles não acreditaram. E eles começaram a questionar, né, o cego. E como eles não creram naquele cego, eles mandaram chamar os pais, duvidando se realmente aquele cego de nascença era cego. Veja até onde vai a insensibilidade do líder. Pela inveja, movido pela carnalidade, pela insensatez, ele passa a fazer de tudo para não dar o devido crédito a Cristo, porque tinham ele como um charlatão, tinham Jesus como um mercenário, quando, na verdade, quem o era eles próprios. É aquela famosa frase: acuse-os do que você é. Era exatamente isso que eles estavam tentando fazer com Jesus. Estavam tentando acusar Jesus daquilo que realmente eles eram. Eles eram mercenários, eles eram charlatões e estavam impondo isso sobre a pessoa de Jesus. Então, chamaram os seus pais, eles questionaram, né? Questionaram a atuação de Jesus, duvidaram que Jesus não era o Messias, né? Eles não acreditavam nisso,
E eles então chamaram seus pais, tentando desconstruir aquela narrativa, aquele relato daquele cego, né? E quando os pais perceberam isso, perceberam que o filho estava curado, sabiam que ele tinha nascido cego, e disseram: olha, ele tem idade, ele já é maior de 18 anos, pergunte para ele, ele vai responder. Ele tem idade para isso, ele não é uma criança mais. Por que os pais falaram isso? Porque os fariseus já tinham decretado na sinagoga que quem dissesse que Jesus era o Messias, era o Cristo, eles expulsariam da sinagoga. Olha só, olha ao ponto que chega a insensibilidade do homem. Eles estavam tolindo a liberdade de expressão do seu próprio povo. Eles estavam tolindo a liberdade de expressão dos congregados da igreja naquela época. E você percebe que esse tolimento levou aos pais a ficarem com tanto medo. Disseram: ele tem idade, pergunte para ele. Então nós vemos aqui como esses homens agiam, como eles coagiam o seu rebanho, como eles dominavam com rigor em cima desse rebanho, o que representa, o que mostra o seu mercenarismo, né? E o seu charlatanismo. Mostra isso, revela isso, o quanto que esses homens não tinham escrúpulo nenhum de estar na frente de uma obra espiritual. Então nós vemos aqui que a insensibilidade, eles mandaram chamar os seus pais, porque eles já tinham isso na cabeça. Quem confessasse que Jesus Cristo fosse o Messias de Israel, eles iriam expulsar. Está escrito em João capítulo 9, e o versículo de número 22. Então, quando a gente percebe que os pais devolvem para o filho, para que o filho reafirme o que ele já tinha dito para eles se voltaram para o filho, que era o cego de nascença, e tornaram novamente a interrogar o cego. E disseram para o cego: se este homem que fez isso no sábado, passando por cima da cultura, passando por cima dos ensinamentos de Moisés, este homem, que era Jesus, não é de Deus. E o cego respondeu para ele o seguinte: se ele não é de Deus, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Capítulo 9, versículo 25. E então eles tornaram novamente a perguntar outra vez para o cego. E o cego disse: ó, eu sei que eu nasci cego, e o que este homem fez foi um milagre. E eu sei que Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Quando este cego falou isso, este ex-cego falou isso para os líderes religiosos da sua época, eles ficaram revoltados com a resposta e indignados, expulsaram este homem de dentro da sinagoga. Eles já tinham decretado de expulsar quem confessasse que ele era o Messias. E eles aproveitaram o ensejo e expulsaram. Quando Jesus encontrou novamente com esse cego em Jerusalém, ele disse: você crê no Filho de Deus? E ele disse: Senhor, quem é este para que eu creia? Ele disse: é este que está falando contigo e que você já falou comigo. Então, no momento em que Jesus disse que ele era o Filho de Deus, o cego prostrou-se diante do Senhor e disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Então, é nesse contexto que a gente vai perceber que Jesus vai relatar a parábola do bom pastor, porque aqueles como chefes, como líderes religiosos, como pastores da sua época, estavam tão insensíveis que eles fizeram de tudo para desconstruir uma obra realizada pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus. Então nós vamos perceber com isso que a insensibilidade, o descuido, eles expulsaram, jogaram para fora da igreja. Eles expulsaram o cego. O cego que tinha sido operado nele um milagre. O cego que tinha sido abençoado. Eles não quiseram saber disso. Eles não quiseram agradecer a Deus, muito pelo contrário, eles se revoltaram com aquilo. Porque eles estavam com raiva de Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Então tudo que Jesus operava para eles era contra a lei. Era contra a lei. Então nós percebemos aqui dentro desse contexto a insensibilidade, o descuido, o descaso. E Jesus vai se utilizar da parábola do bom pastor exatamente para fazer esse confronto, para contrastar. Então ele vai fazer esse confronto com esse livro.
E ele vai aplicar essa parábola exatamente referente a ele, como bom pastor, e aos mercenários, os ladrões e salteadores, que eram aqueles fariseus. Por quê? Porque a preocupação deles com a alma era zero. Eles não estavam preocupados com a alma, porque se tivesse preocupado com a alma, eles não tinham expulsado o cego de nascença, diante de um milagre que eles não podiam desconstruir. Não tinha como. Era um cego que já nasceu cego. Não tinha como. Não houve falcatrua, não houve engano, não houve leso, nada. Era algo de Deus, mas eles não queriam confessar que era algo de Deus na vida de Jesus. Eles não queriam. E eles disseram, quem confessar isso será expulso da igreja. E assim eles foram fazendo, com a sua truculência, com o seu domínio, com o seu rigor, eles foram colocando para fora, em nome de uma cultura, em nome de uma bobagem, como a guarda do sábado, eles foram colocando para fora. Eles não se preocupavam com a alma, eles nunca tiveram preocupação com a alma. E Jesus ele vai invocar exatamente a palavra do bom pastor para lembrar as palavras do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, no capítulo 34 do seu livro, ele vai dizer o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, do 2 ao 4. Então você percebe que Jesus ele vai trazer esta parábola, ele vai trazer à tona esta parábola para mostrar a realidade daqueles filhos. Eles eram esses falsos pastores que não tinham cuidado do rebanho, que só queriam apacentar-se a si mesmo. O apóstolo Pedro declara na sua epístola dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós percebemos na postura desses líderes da época de Jesus, né, o seu rigor, nós percebemos a, a maneira pela qual eles colocavam as coisas pela força. Não era mais pelo espírito, era pela violência mesmo. Eles tolhiam, né? Eles não permitiam ninguém falar abertamente que Jesus era o Cristo. E quem falasse, ousasse falar, eles expulsavam. Então você vê o nível de sensibilidade. E esse é o contexto que Jesus vai aplicar essa palavra. Glórias a Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje também a mesma situação. Tem de pastores que estão fazendo as coisas pela força e não por voluntariedade, que estão fazendo pela avareza, pela torpe ganância, pela ambição, não é pouco. Porque tem de pastores que estão dominando sobre a herança de Deus, estão dominando, eles não estão servindo de exemplo como Jesus sempre nos ensinou. Não, eles estão tendo domínio, né? Eles colocam as coisas debaixo das asas aqui e não deixam, sufocam o rebanho e não deixam o povo de Deus nem pensar, nem se expressar. Essa é a grande verdade. Não deixa se expressar. Como esses doutores da lei, líderes religiosos do tempo de Jesus, também tolhiram a liberdade de expressão, tem muitos no nosso meio fazendo esta mesma brincadeira. Tolindo. Tolindo, os irmãos não podem se expressar. Porque é disciplina daqui, é expulso dali, e assim vai. Não tem cuidado. É um descaso. Não busca, não cuida, não traz para perto. É impressionante. Mas quando é para bater, para dominar com rigor, irmão, esfola, tira o couro, arranca a pele, mas não tem a coragem de cuidar. Como disse o profeta Ezequiel, não tem coragem de cuidar. Então nós vemos que foi esse o contexto da aplicação da parábola do bom pastor.
Louvado seja Deus. Segundo, dentro da parábola, a porta das ovelhas, nós vemos Jesus aqui que Jesus entra pela porta. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 1, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é o único e verdadeiro pastor que cuida das ovelhas e da sua vida e dá a sua vida por elas. Como está escrito, eu dou a minha vida pelas ovelhas. João 10:15. Este é Jesus, o pastor que conhece as suas ovelhas, cuida delas, fazendo-as deitar em pastos verdejantes e levando até as águas tranquilas. Esses líderes agitavam o povo de uma tal forma que eles não tinham liberdade para falar. Jesus, ao contrário, leva as suas ovelhas às águas tranquilas. Como está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Do versículo 1 até o versículo número 3. E não somente isso, mas como o bom pastor, louvado seja Deus, Jesus entra pela porta das ovelhas. E ele é a própria porta. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E no versículo de número 9 está escrito, eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta das ovelhas. Então, como ele entra pela porta, ele conduz as ovelhas, ele guarda as ovelhas, ele cuida das ovelhas, isso é sinônimo de proteção, de compromisso, porque Jesus não abandona as suas ovelhas. Aleluia, diante dos perigos, nem diante dos ladrões, nem diante dos salteadores. Mas ele tem um compromisso com as suas ovelhas, ele cuida delas. Ele, como a porta, ele é não somente o acesso físico, mas simbolicamente, Jesus representa a entrada para a salvação. Você percebe no texto? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, ele é a entrada para a salvação e para a vida abundante. Porque depois de entrar pela salvação, ele entrará, sairá e achará pastagem, abundância. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus é exatamente isto para a nossa vida. Ele também é a porta. Ele é o caminho exclusivo ao céu. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ao referir-se a si mesmo como a porta das ovelhas, Jesus enfatiza exatamente a exclusividade como o único meio pela qual as pessoas podem encontrar segurança espiritual e plenitude de vida. Então, nós percebemos dentro desse texto, né? Ele é a passagem para as pastagens verdejantes, onde as ovelhas podem encontrar alimento, descanso e proteção. Então, ele como porta, ele é exatamente isto. Este caminho, este meio exclusivo. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, ele é a porta de entrada para o céu. Ele é a porta estreita que está nos evangelhos. Então, nós precisamos entrar por ele para ser salvo. E, ao sermos salvos, nós entraremos e sairemos e acharemos pastagem, abundância. Então, Jesus como a porta das ovelhas é exatamente o caminho exclusivo para chegar ao céu. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Não tem. Ele é a porta, o acesso direto ao trono dos céus. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Se não tivermos Jesus, não temos salvação, não temos acesso ao céu, não temos nada. Com ele temos tudo. Sem ele, não temos nada. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Jesus, a porta das ovelhas, a mensagem da porta. O único, como eu acabei de falar, acesso exclusivo a Deus. Essa é a mensagem. E não tem outro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10:19. Eu sou a porta, como já falamos agora há pouco, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. A mensagem é clara, a mensagem de salvação.
O apóstolo Pedro declarou ao Sinédrio dizendo: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo de número 12. O apóstolo Paulo também declarou aos Coríntios dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Sim, ele é a rocha da nossa salvação. Para desfrutarmos de uma relação íntima e eterna com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Como porta estreita, como porta da nossa salvação, ele é a única entrada ao reino dos céus. Não tem outra. Não tem José, não tem Maria, não tem Tiago, não tem João, não tem Tomé, não tem Pedro, não tem Paulo. É Jesus o único acesso. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Parábola ou uma alegoria? O aprisco das ovelhas, segundo subtópico. Terceiro, um lugar de proteção. Primeiro subtópico, parábola, uma alegoria. Na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, perceba aqui a porta, perceba aqui a figura do curral das ovelhas, que é o aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Perceba que as figuras de ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Perceba a figura do pastor das ovelhas. A este o porteiro, outra figura também, abre. E as ovelhas, outra figura, ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. João capítulo 10, versículo 11. Aqui está a parábola. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. No entanto, é uma alegoria em formato de parábola, pois a parábola é uma narrativa curta que usa uma história para ilustrar uma lição moral ou espiritual, enquanto a alegoria é uma narrativa mais longa e elaborada, onde os elementos, personagens, eventos, objetos representam simbolicamente ideias abstratas ou conceitos morais mais amplos. A parábola foca uma única lição, enquanto a alegoria pode ter múltiplas camadas de significado. E o que nós vemos aqui nessa narrativa curta, no formato de uma parábola, na verdade é uma alegoria. Porque aqui nós temos vários símbolos. A porta é Jesus, o curral das ovelhas é Jesus, e ao mesmo tempo pode ser o judaísmo, né, que estava debaixo, guardado pela lei. A igreja, que agora é protegida pelo Senhor, é um curral, é onde as ovelhas se reúnem. A gente percebe a figura do ladrão salteador, que é exatamente a questão dos falsos pastores, dos falsos religiosos da sua época, aqueles que não tinham cuidado nenhum, que não tinham sensibilidade nenhuma com a alma, glórias a Deus. E a gente percebe também aqui a figura do porteiro, que alguns acreditam ser o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui a figura das ovelhas, que elas representam a nossa vida. Então, nós vemos aqui, né, essa multiplicidade de camadas e de significados que existe dentro dessa narrativa que Jesus contou. Então, é uma alegoria no formato de uma palavra, porque é muito curto. Você pode perceber que são 6 versículos bem curtinhos. E o Senhor disse esta parábola. Mas nós vemos aqui, né, esses significados que nós vamos passar a trabalhar a partir desse momento. Agora, segundo subtópico, o aprisco das ovelhas. O que significa essa, esse elemento? O que significa isso? O aprisco das ovelhas, também chamado de curral das ovelhas. Você vê nessa figura que nós colocamos aqui, que o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada. Você pode perceber, só tem uma entrada, ali está o pastor na porta, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Né? Quando o dia declinava, nós vemos aqui o pastor das ovelhas levando, conduzindo todas as ovelhas e colocando dentro do qual. Então só tinha essa entrada aí. Essa cercania de pedras, louvado seja Deus, pode ser o judaísmo. Pode ser o judaísmo. Pode ser simbolicamente o judaísmo e pode ser simbolicamente a igreja.
ela hoje, na atualidade, representa a igreja. Na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, salteador. Em João 10, não está escrito, né? Na verdade, eu vos digo. Então, Jesus está dizendo com todas as letras que quem sobe por outra parte no curral, quem entra por outra parte, não é o pastor, porque o pastor só entra pela porta. Louvado seja Deus. Então, quem pula para tentar agarrar as ovelhas é ladrão e salteador. Louvado seja Deus. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor que se acomodava junto à entrada, como nós percebemos na figura. Então, nós vemos aqui que ele está ali guardando, né, guarnecendo as ovelhas que estão sobre essa cercania de proteção. Né, está sob o olhar atento e vigilante do pastor. Louvado seja Deus. Simbolicamente representa, como eu disse, o judaísmo, visto que a nação judaica estava confinada debaixo da lei, uma vez que a lei nos serviu de aio ou guia para nos conduzir a Cristo e pela fé fosse justificado cada um de nós. Né? Então nós vemos que conforme Gálatas capítulo 3, versículo 25, está escrito, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, ou seja, aio ou guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de tutor. Sim, hoje não estamos mais debaixo de tutor. Hoje nós somos o aprisco do Senhor. Nós somos o curral. Nós somos exatamente isso. Ou seja, esse aprisco é constituído pela igreja. A igreja de Cristo está fazendo esse papel. Então, a igreja de Jesus é o aprisco. Assim como o judaísmo foi o aprisco. Até que se manifestou a fé. E quando a fé veio, trazendo fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos agora a igreja. E, portanto, esse é o ambiente, esse é o local onde as suas ovelhas se recolhem para serem guardadas, abençoadas e protegidas pelo Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Segundo, um lugar de proteção. Melhor, terceiro ponto, lugar de proteção. Um aprisco, como já falamos, para as ovelhas é uma instalação para abrigar e proteger o rebanho, principalmente durante a noite, de predadores, que são os lobos vorazes, e também do clima. Caía muita temperatura, ficava frio e ali era um local que era aconchegante para que as ovelhas pudessem estar juntinhas uma da outra e se aquecerem durante as noites. Deus é o nosso abrigo, refúgio e proteção, conforme o Salmo 46. Como está escrito, pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor e para a glória estarei no meio dela. Zacarias 2:5, Deus está dizendo, eu serei para Jerusalém uma muralha de fogo. Eu guarnecerei, eu protegerei, eu cuidarei, eu porei em segurança. Glórias a Deus. Você vê a figura do pastor que está bem na porta. Todas as ovelhas estão dentro do corral protegido e ele está ali, vigilante, olhando, atento, observando, né? Não permitindo que lobos pulem para tomar uma das ovelhas. Ele está ali no seu serviço de guarda, o guarda de Israel, que não tosqueneja e nem dorme, conforme o Salmo 121. Então nós vemos que ele está ali olhando atentamente para todas as suas ovelhas, porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem também. Então não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. Então, ele cuida, ele protege, ele está olhando para nós. Seu olhar está fixo em nós, seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, diz a palavra de Deus. Então, nós vemos que está escrito, agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, glórias a Deus, a oração deste lugar, do aprisco, lugar de proteção. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos. Olha o que Deus vai falar em 2 Crônicas 7:14, 7:15 e 16. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Não tem local mais seguro do que estar debaixo do olhar de Deus. Seus ouvidos estão atentos a qualquer clamor das suas ovelhas e o seu olhar está fixo a elas.
transmitindo segurança, transmitindo cuidado amoroso. Sim, o nosso pastor está olhando para nós. E o seu olhar está sobre nós. E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Ele está atento, está na porta, está observando, está guardando. Glórias a Deus. Para quê, pastor? Para que nenhum mal nos atinja. Louvado seja Deus. Porque Ele é o nosso guarda fiel e aquele que nos guarda, diz a Bíblia, não tosquenejará, não cochilará jamais. O sol não vai nos molestar de dia, a lua não vai nos molestar à noite, porque fiel é aquele que nos guarda. E eu glorifico a Deus por esta grande verdade. O local mais seguro é estar debaixo do olhar de Cristo, é estar debaixo da vigilância do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro e último ponto para nós encerrarmos. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro tópico, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus se declara o bom pastor, é para contrastar com o falso pastor dos seus tempos, líderes religiosos que expulsaram aquela alma, sem dar direito a nada. Exatamente porque ele é o único que foi capaz de dar a sua vida. Você percebe nesse texto, no versículo 11, ele é o bom pastor e dá a sua vida. Os falsos pastores matam as ovelhas, arrancam a lã, comem a carne e dispersam as ovelhas. O bom pastor as agrega e as ajunta. O bom pastor dá a sua própria vida. Ele é o seu exemplo máximo. Louvado seja Deus. Está escrito, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as suas ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Esse relacionamento importantíssimo revela para nós que o bom pastor conhece. Ele nos conhece. Ele nos conhece, cada um de nós. E é interessante que as ovelhas também o conhecem. Por quê? Porque ele vai adiante, ele está na frente, ele não deixa nenhum de nós só. Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos deixa à mercê dos loucos. Não, ele está conosco. Esse que estou convosco todo dia até a consumação do século. Ele está conosco. Ele não nos deixa e não nos abandona jamais. A Bíblia diz, em Hebreus 13:5, louva a Deus, ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, o Senhor está conosco em tempo integral. Você está no aprisco, na igreja, ele está com você. Você está caminhando, ele está com você, ele está diante de você. Louvado seja Deus. Você está lendo a Bíblia, ele está presente para te ensiná-la. Você está orando, ele está conversando com você, face a face. O nosso bom pastor não nos deixa, em hipótese alguma. Ele não sai correndo, como fazem os mercenários. Não. Ele dá a sua vida, ele enfrenta tudo para nos livrar. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele enfrentou a cruz pela nossa vida, para nos salvar, para nos pôr em segurança, para nos livrar da morte. Esse é o bom pastor, que dá a sua vida, que busca as suas ovelhas, que nos livra da morte. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. João 10:15. Sim, o Pai conhece. E sabe que ele não é mercenário. Sabe que ele não cuida, não aparentemente cuida por rebanho. Porque quem é mercenário não cuida. Não cuida. Ele finge que cuida. Mas na realidade ele tem outras intenções. Ele tem a intenção de se dar bem. O cuidado dele não é pelas ovelhas. É claro o texto, o cuidado dele é por ele. Ele quer saber dele. Ele não está preocupado com as ovelhas. Coisa nenhuma. Nunca esteve. Então Jesus não era um charlatão. Porque o Pai o conhecia. Ele veio para dar a sua vida em
resgate das ovelhas. Louvado seja Deus. É diferente dos mercenários, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Essa é a primeira coisa que nós precisamos destacar. O mercenário não é alguém que é conhecido, não. Ele é estranho. Sua palavra é estranha. Seu jeito de tratar é estranho. Sua maneira de conversar é estranha. Tudo é estranho. E as ovelhas começam a olhar assim. Não, isso não é o nosso pastor. Nosso pastor não nos trata assim. Nosso pastor não é insensível. Não nos domina com rigor e pela força. Ele vai dando o exemplo na frente e a gente vai seguindo atrás. Esse é o nosso bom pastor. Louvado seja Deus. Simplesmente, esses mercenários não podem cuidar do rebanho porque eles não têm compromisso com Deus, que é o dono do rebanho, e nem com as ovelhas do Senhor. O único compromisso que esses homens têm são consigo próprio. Eles não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com nada. Eles só têm compromisso com o seu bem-estar. Como está escrito, comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais, como disse Pedro, dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Vivo eu, diz o Senhor Deus, vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Aqui é o 34, do 3 ao 5, versículo 8 também. Então os mercenários, eles deixam só, eles fogem, porque eles não têm compromisso. Eles não são pastor, como eu acabei de dizer, eles não cuidam, porque pastor cuida. Eles não, eles cuidam deles próprios. Porque o verdadeiro pastor cuida do rebanho. E eles não estão nem aí pro rebanho. Eles não estão nem aí, porque eles não são pastor. Eles não é pastor. São charlatões, são falsos, são os enganadores. De quem não são as ovelhas. Verde o lobo e deixa as ovelhas a sós, à mercê do lobo. E o lobo chega, arrebata, dispersa, mata todo mundo. Come todo mundo. Por quê? Porque esses que se dizem que cuidam do rebanho, na verdade estão cuidando de si próprio. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele está ali por dinheiro. Ele está ali por dinheiro. Então ele não vai jamais arriscar a sua vida diferente do pastor. Ele vai dar sua cara a tapa, vai arriscar a vida, vai colocar sua vida em jogo por causa da vida. Ele não está nem aí. Caindo o salário dele para ele está ótimo. Quer saber se a ovelha está saudável, se está doente, se está caída, se está de pé. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que esteja entrando na conta. Ele quer saber dele. Imagina. Então nós vemos a diferença absurda entre o bom pastor e entre esses lobos vorazes, que é o que nós vamos aprender agora. Lobos vorazes versus o bom pastor. Mas o mercenário e o que não é pastor, de que não são as ovelhas, vende o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo vai se arrebata e dispersa as ovelhas. Então o mercenário que não cuida nada, larga a igreja, a obra, o rebanho, de qualquer jeito. E pode chegar qualquer lobo voraz e vai devorar. Vai trazer falso ensino, vai disseminar uma falsificação da palavra, vai levar o rebanho a perder o céu. Por quê? Porque quem está na frente não é pastor. Não é pastor. Ele tem título, mas ele não é na essência. E é diferente ser pastor na essência e ser pastor de título. É muito diferente. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, disse Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, as vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20, versículo 28, até o versículo. Os lobos vorazes são os falsos mestres, que ensinam falsas doutrinas. A gente aprendeu o trimestre passado sobre esta questão, né?
esta questão. A gente aprendeu muito sobre isso. Ali o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele falou muito sobre esta questão da defesa da fé. E expôs muitos falsos religiosos, muitas falsas doutrinas, muitos falsos mestres. Expôs de uma forma muito clara. Também são falsos cristãos. Não é só mestres, não é só doutores. Tem falsos cristãos que se dizem experientes, mas que falsificam a palavra de Deus, distorcem para a sua própria perdição. São pessoas que semeiam divisões na igreja, discórdias, contendas no meio do rebanho, e que dispersam as ovelhas do Senhor. Como está escrito, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, disse o apóstolo João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco, disse João. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Paulo também traz um alerta muito grande à igreja de Coríntios, quando ele diz assim, porque tais falsos apóstolos, nós temos aqui falsos mestres, falsos cristãos, falsos apóstolos e falsos profetas também. Está assim no Brasil de falsos profetas. E nós vemos que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O intento é só dinheiro, é ambição, é ganhar, é lucrar, é fraudar as coisas. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Como eles querem saber de cuidar só de si mesmo e abandonam o rebanho e não cuidam do rebanho. Um dia, o sumo pastor vai aparecer. E o seu nome é Jesus Cristo. E nesse dia, ele vai prestar conta com todos nós. Com todos aqueles que o Senhor lhe deu o privilégio de cuidar do seu povo, de cuidar do seu rebanho. E que utilizaram-se desse cuidado para usurpar a igreja de Deus, para dominar com rigor homens insensíveis, que destroem, que matam uma alma, que não medem palavras para destruir o espírito de alguém. Homens insensíveis, que expulsam, que botam para fora, sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Um dia o Senhor vai tratar, porque Ele é o bom pastor. E Ele deu exemplo, Ele cuidou do rebanho, Ele guardou o rebanho. Glórias a Deus. E disse para o Pai, nenhum se perdeu, senão, infelizmente, o filho da perdição. Mas o resto está tudo aqui. Tudo aqui. Está aqui o rebanho. Então, um dia, nós vamos prestar conta por cada ato que a gente, de forma grosseira, ignorante, estúpida, arrogante, prepotente, age na liderança do rebanho de Deus. Um dia cada pastor vai prestar conta. Porque apacentaram a si mesmo, se deram bem, mas deixaram o rebanho morrer. A míngua. Não cuidaram. Não trataram. Não fizeram nada pelo povo de Deus. Pelo contrário, arrancaram a lã e a gordura. E tripudiaram em cima do rebanho que não era seu, é de Deus. Então fica aqui esse alerta, Jesus é o bom pastor e um dia ele vai tratar com todos. Eu concluo dizendo que é uma expressão do comentarista pastor Elianai Cabral, que diz assim, a voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Então a voz de Deus é suficiente e nós precisamos conhecê-la. Porque conhecendo a voz de Deus, você não será enganado pela voz dos lobos e nem dos mercenários. Mas você seguirá ao Cristo vivo até as mansões celestiais. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito de Deus fale muito mais forte ao teu coração. Até a nossa próxima lição, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. E querendo Deus, estaremos mais uma vez aqui para darmos uma palavra de edificação para ele.